Você conhece o crivo de Eratóstenes? Isso mesmo, Eratóstenes, não é Aristóteles. O crivo de Eratóstenes serve para você listar todos os primos até um dado valor, de forma bem eficiente, pelo menos em termos de tempo de execução, não tão eficiente em termos de uso de memória. Como é que funciona esse algoritmo? Você vai ter uma representação dos conjuntos inteiros até um dado valor, e aí você começa a partir do 2, que é o primeiro número primo. Você identifica que o 2 é primo e você já pode eliminar do seu conjunto todos os múltiplos de 2. Então você vai de 2 em 2, eliminando os múltiplos de 2. Uma vez que você terminou de eliminar os múltiplos de 2, você parte para o próximo número que ainda não foi eliminado. No caso, o 3. O 3 é primo, porque não foi eliminado. E aí você já sabe que todos os múltiplos de 3 não são primos. Então você vai de 3 em 3, eliminando do seu conjunto todos os números que são múltiplos de 3. O próximo que você vai encontrar vai ser o 5, porque o 4 foi eliminado quando você eliminou os múltiplos de 2. Então você sabe que o 5 é primo, todos os múltiplos de 5 não são primos. Então você vai de 5 em 5, eliminando todos os números múltiplos de 5. E assim por diante, até chegar no final do seu conjunto. E como é que implementamos isso na linguagem C? Vamos fazer aqui, declarar umas variáveis para a entrada. Então, vou declarar a variável n, que vai ser o número que o usuário vai digitar, que vai ser até qual número eu quero conhecer todos os primos. Então, se o usuário entrar com o número 1000, eu quero saber todos os primos até 1000. Como eu vou precisar representar o conjunto, como eu vou precisar representar um subconjunto dos naturais, eu vou usar aqui um vetor também inteiro. Então, vou usar aqui int, um vetor, aqui de vet, de inteiros. Como eu não sei qual o tamanho desse vetor, eu vou usar a alocação dinâmica de memória. Então, vou dizer aqui que vet é um endereço de um inteiro e eu vou usar a alocação dinâmica de memória. Acontece que eu não preciso guardar valores inteiros, só preciso guardar se ele foi ou não eliminado. Se ele foi ou não eliminado desse conjunto. E para isso eu preciso só de variáveis lógicas, verdadeiro ou falso, foi ou não foi eliminado. Como a linguagem C não possui variáveis lógicas nativamente, vamos usar aqui a variável do tipo char, que é a menor quantidade de memória que a gente pode usar, que é 1 byte. E aí 0 é falso, qualquer coisa diferente de 0 é verdadeiro. Então vamos começar por perguntar para o usuário qual o valor de n. Vamos fazer o scanf para ler do usuário o valor de n. Uma vez que a gente sabe o valor de n do usuário, nós vamos fazer a alocação de memória. Então vou fazer vet recebe a alocação de memória. Como eu quero que todos sejam inicializados com 0, eu vou usar o calloc. E eu vou dizer a quantidade de elementos que eu quero e o tamanho de cada elemento. Então, vou precisar de n elementos do tamanho de um char. Ponto e vírgula. E para não esquecer, vou logo escrever aqui free vet. Para não esquecer de desalocar essa memória. Pronto, a partir daqui, esse vet é um vetor que possui n caracteres. Acontece que os vetores na linguagem C são zero-based, ou zero-based. Significa que começam no 0 e vão até o seu tamanho menos 1. Como eu quero acessar a posição n, porque eu vou testar também se o n é primo ou não, vou ter que fazer isso aqui n mais 1. Caso contrário, eu vou estar acessando a posição que não foi alocada. A posição n não foi alocada, é só alocada até o n menos 1. Fazendo n mais 1, eu vou ter uma alocação que vai de 0 até o n incluso. E agora vamos para o crivo de Eratóstenes. Primeira coisa é escrever um for que vai de 2. Então vou precisar de variáveis de controle. Vamos precisar de variável de controle i. O i que vai de 2, que é o primeiro primo, até n, incluso. Então, de 2, enquanto o i for menor ou igual a n. Ponto e vírgula, i mais mais. Então, vai de 1 em 1. E a cada passo eu faço um teste. Se vet de i for igual a 0, é porque esse número é um número primo. Então, no caso aqui, eu vou só imprimir na tela. Print f, um espaço, percentual d, espaço, i. Então, se esse vet de i for igual a 0, é porque não houve nenhum divisor dele antes.
Então ele é primo. Uma vez que eu sei que ele é primo, eu posso, a partir dali, eliminar todos os seus múltiplos. Então eu vou ter um outro for, vou precisar de uma outra variável de controle, vou usar o j, porque é a lei, o j, que vai começar a partir i, vai enquanto for menor do que n, menor ou igual, incluso. Só que o j não vai de 1 em 1, o j vai de quanto em quanto, de i em i. Se eu estiver no 2, vou de 2 em 2. Se o i for 3, vou de 3 em 3. São todos os múltiplos de 3. Se o i for 500, eu vou de 500 e 500. Aqui o i não vai ser 500 porque 500 não é primo. Mas se o i for 13, esse j vai ter de 13 em 13. E para cada um desses valores, o vet de j recebe 1. Para marcar que ele foi eliminado do conjunto. Ou seja, ele não é um número primo, porque eu já tenho um divisor anterior a ele. E é só isso. Vamos executar e ver se funciona. Executar, colocar aqui 1000. E vamos acreditar que esses são todos os números primos até 1000. Colocar, executar de novo, colocar 1 milhão. Vamos acreditar que esses números são todos os primos até 1 milhão. Cara, aqui nós temos uma limitação dada pela memória, porque eu preciso alocar um vetor do tamanho do número que eu colocar aqui. Se eu colocar 1 zilhão, talvez não tenha memória suficiente. Vou executar de novo e vou colocar 1000, milhão, bilhão. E meu computador está executando devagarzinho, mas está indo. Eu não vou esperar acabar, então esse é o crivo de Erastótenes.